O Banco Central da China proibiu nesta sexta-feira qualquer transferência que envolva criptomoedas no país. O Japão se torna o primeiro país do mundo a regulamentar o uso do Bitcoin. O Bitcoin me ajudou a transferir dinheiro para os Estados Unidos de Monark. Hoje minha carteira ela tá mais de 80% em Bitcoin. Quais países hoje adotaram o Bitcoin como uma moeda oficial, digamos assim? Tem umas oficiais e umas não oficiais. El Salvador é um oficial. 1 milhão, aquele número tão sonhado para a maioria de nós brasileiros, e acumular essa quantia de patrimônio parece um sonho tão distante até que você se contenta que deve ir para o seu trabalho, passar horas e horas vendendo o seu tempo para no final do mês receber o mesmo salário, pagar as contas e depois repetir o mesmo ciclo. Crescemos escutando dos nossos pais que se quiséssemos prosperar na vida, teríamos que seguir pelo caminho tradicional, que é fazer uma faculdade, entrar em uma boa empresa, subir na escala hierárquica e então assim seríamos bem-sucedidos. Afinal, na época industrial, era dessa forma que se era feito. Porém, nos dias atuais, a tecnologia mudou o mundo e a concepção de trabalho, já que com apenas um computador ou uma câmera, pessoas do mundo inteiro é capaz de gerar renda, seja criando conteúdo ou prestando algum tipo de serviço. Neste cenário, deveria ser mais fácil juntar 1 milhão, já que novas tecnologias surgiram e o trabalho evoluiu tanto em todas as áreas que quase nem precisamos nos mexer para que uma tarefa seja concluída com uma extrema eficiência. Daí você começa a pensar que riqueza é algo destinado apenas para as pessoas sortudas ou que nasceu em berço de ouro. Mas se eu te disser que tem uma força maligna que te impede de acumular riqueza. Se você está pagando cada vez mais impostos e tendo cada vez menos qualidade de vida, essa conta não fecha. A inflação é algo que todos nós deveríamos nos preocupar, já que a todo momento os jornais do mundo inteiro falam sobre isso. O Brasil teve uma inflação de 4,62% em 2023. A inflação fez com que muitos profissionais tivessem que mudar aí o comportamento nos supermercados. Depois de passar dias investigando, resolvi expor todas as minhas descobertas e você não vai acreditar no que eu descobri. Então fique até o final, porque vai mudar a forma de como você enxerga o dinheiro. O que o dinheiro representa para você. Quando você recebe pelo seu tempo trabalhado, realiza compras ou até doa para alguém, o dinheiro tem uma função simples: servir como meio de troca para algo. Você enxerga que aquele bem adquirido vale mais do que aquela quantia que foi gasta para tê-lo. Caso contrário, essa transação nunca teria se concretizado. Então, vamos pegar uma máquina do tempo e voltar ao passado. No início da civilização, o comércio era feito na base do escambo. Basicamente, trocavam mercadorias entre si. Mas essa divisão às vezes não era válida, já que uma vaca valia mais do que uma galinha e, além de produzir muito mais leite, tinha muito mais carne. Da mesma forma, acontecia com a galinha, já que ela valia mais do que uma dúzia de ovos. Neste momento, precisávamos de algo que intermediasse tais mercadorias, e assim surgiu outros meios de equilibrar essa balança. Já se foi utilizado sal, conchas, trigo, até que o sal se perdesse, o trigo estragasse e não existia uma quantia ilimitada de conchas. Até que no século VII surgiu as primeiras moedas de prata e ouro. Isso porque esses metais eram difíceis de ser extraídos e principalmente escassos. Durante a Idade Média, criou-se o costume de guardar moedas com os comerciantes e, como garantia, esses comerciantes lhe entregavam recibos,
que aos poucos começou a ser circulado como forma de pagamento dentro do comércio, dando assim origem ao papel moeda. O padrão ouro foi um sistema monetário no qual o valor da moeda era diretamente vinculado a uma quantia específica de ouro. Esse sistema tem origens históricas complexas, mas uma das suas formas mais reconhecíveis surgiu no século XIX. A ideia central por trás do padrão ouro era estabilizar as moedas nacionais e promover a confiança no sistema financeiro. Embora o padrão ouro clássico tenha perdido a sua predominância após a Segunda Guerra Mundial, o sistema Bretton Woods, estabelecido após a Segunda Guerra Mundial, incorporou elementos do padrão ouro. Nesse sistema, as moedas mundiais estavam vinculadas ao dólar americano e o dólar americano estava vinculado ao ouro. O padrão ouro clássico foi adotado por muitos países no século XIX. Nesse sistema, os governos mantinham reservas significativas de ouro e emitiam moeda equivalente a essa quantidade de ouro. As pessoas podiam trocar suas notas de papel por ouro a qualquer momento. Mas na década de 1930, durante a Grande Depressão, muitos países abandonaram o padrão ouro devido às pressões econômicas. Os governos precisavam de flexibilidade para imprimir mais dinheiro sem a necessidade de manter reservas equivalentes de ouro. Em 1971, o sistema Bretton Woods entrou em colapso quando o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, anunciou a suspensão da conversibilidade do dólar em ouro. E isso marcou o último vestígio do padrão ouro no sistema financeiro internacional. Desde então, as moedas globais passaram a operar principalmente no sistema de câmbio flutuante, onde os valores são determinados pelas forças do mercado, através da oferta e da demanda, sem a necessidade de uma ligação direta com o ouro. Agora, com o fim do padrão ouro, governos poderão imprimir mais dinheiro e injetar artificialmente na economia. Na década de 2000, o mercado imobiliário dos Estados Unidos experimenta um boom, impulsionado por taxas de juros historicamente baixas e a demanda por hipotecas cresce. Em 2007, o mercado imobiliário dos Estados Unidos começa a mostrar sinais de instabilidade, com as inadimplências crescentes em empréstimos hipotecários e a confiança nos produtos financeiros derivados também é abalada. Em setembro de 2008, a crise financeira atinge seu ápice com a falência do banco Lehman Brothers, uma das maiores instituições financeiras do mundo. O mercado interbancário congela, gerando pânico e levando a uma recessão global. É aí que o negócio começa a ficar sério. Durante a crise de 2008, foi publicado um documento assinado por Satoshi Nakamoto. Esse documento foi intitulado por Bitcoin. Ali, descrevia um sistema de dinheiro eletrônico descentralizado baseado em uma tecnologia chamada blockchain. A crise de 2008 destacou várias falhas no sistema financeiro tradicional, incluindo a falta de transparência e a dependência de intermediários financeiros. O documento de Nakamoto mencionou preocupações sobre a confiança nas instituições financeiras tradicionais e propôs uma moeda digital que permitia transações P2P, ou pessoa com pessoa,
sem a necessidade de intermediários, enfraquecendo assim aqueles que detinham o poder sobre a moeda. O Bitcoin é projetado como um sistema descentralizado, o que significa que não pode ser controlado por uma autoridade central, como um governo ou uma instituição financeira. Em vez disso, é mantido por uma rede de computadores que seguem regras matemáticas de consenso. Ao permitir transações peer-to-peer, o Bitcoin oferece aos usuários um maior controle sobre o seu próprio dinheiro. Você tem suas próprias chaves privadas que são essenciais para armazenar e controlar as suas criptomoedas, reduzindo a necessidade de confiar em terceiros para armazenar o seu dinheiro. E você já se perguntou por que o governo não consegue parar o Bitcoin? A ideia da criptomoeda é não depender de governo nem de banco nenhum. Eles chamam isso de descentralização e disrupção. O valor é que você tem algo descentralizado, inconfiscável e que não depende do governo. Bitcoin não permite que políticos imprimam dinheiro para bancar seus gastos e dá liberdade para que as pessoas não dependam de banqueiro nenhum e possam ser o seu próprio banco. A boa notícia é que nem banqueiros, nem políticos, nem governos conseguem parar o Bitcoin. O próximo presidente decidir, vamos criar 5 trilhões de reais porque eu quero que o salário mínimo seja 10 mil reais. Vai ter uma hiperinflação aqui no Brasil, mas nada acontece com o Bitcoin. Então ele se torna, de fato, uma maneira de você preservar valor independente da condução das políticas, né? Se você está pagando cada vez mais impostos e tendo cada vez menos qualidade de vida, essa conta não fecha. Segundo o próprio Banco Central, inflação é o aumento no poder dos preços de bens e serviços. Ela implica diminuição do poder de compra da moeda. São 9 grupos de produtos e de serviços que são pesquisados, 7 tiveram alta. Inflação é um imposto que faz com que o dinheiro que nós temos compre menos. Geralmente, essas famílias de renda mais baixa, aqueles que ganham menos, geralmente são profissionais menos qualificados. Quanto mais eu investigava, mais convicto eu ficava de que a maioria das pessoas não passava de meros escravos. Brasil. Estados Unidos. Europa. Aparentemente, é sempre assim. A inflação aumenta, a dívida pública também e a arrecadação só cresce. Imagine um mundo onde o valor do seu suado dinheiro é como uma montanha-russa imprevisível, subindo e descendo sem avisos prévios. A inflação, muitas vezes, começa como uma sombra discreta, como um aumento gradual nos preços. É como se cada nota da sua carteira perdesse um pouco do seu poder de compra a cada dia. E você já se perguntou o porquê o preço do café da manhã é mais alto do que alguns anos atrás? Muita gente acha que a inflação é a subida descontrolada de preços, mas na verdade essa é a consequência do enfraquecimento da moeda. É o dinheiro ficando cada vez mais fraco frente a produtos e serviços. Os salários precisam acompanhar o ritmo ou as famílias podem se ver apertando os cintos. Investir torna-se um jogo estratégico para manter o poder de compra. A inflação não espera por ninguém e seus efeitos podem ser sentidos em todos os setores da sociedade. Como mestres de xadrez econômico,
manipulam as peças da inflação e um tabuleiro global. A inflação é frequentemente vista como uma peça fundamental no grande jogo econômico. Assim como o mestre de xadrez estuda cada movimento do seu oponente, os governos planejam meticulosamente suas estratégias para influenciar a inflação. No entanto, como qualquer jogo de xadrez, há riscos. Um movimento mal calculado e pode resultar em consequências inesperadas, desencadeando um efeito dominó que afetam a vida de milhões. Pessoas que precisam revirar o lixo para conseguir comida. A Organização dos Estados Americanos contabiliza que 5,6 milhões de pessoas deixaram o país até julho deste ano. E enquanto governos manobram as peças, nós, como cidadãos, devemos permanecer vigilantes, compreendendo os movimentos no tabuleiro econômico que moldam a nossa realidade. Afinal, em meio a essa partida complexa, somos todos peças no jogo. Imagine um jogo onde ninguém é o chefe supremo, onde todos têm uma cópia das regras. Isso é o Bitcoin, uma rede descentralizada sem um controlador central. Não há um Big Brother ditando as regras como as coisas devem ser. A mineração de Bitcoin é como um desafio matemático global, e não um pequeno grupo no poder, mas os jogadores ao redor do mundo resolvendo um quebra-cabeça complexo. Não há espaços para monopólios aqui, e não pense que as coisas são feitas nas escuras. As regras do jogo estão abertas para todos. Imagine se as políticas financeiras do seu governo fossem assim transparentes. No mundo do Bitcoin, é exatamente isso que acontece. A matemática não mente, e todos podem conferir e todos podem ver quando cada transação foi feita, mas isso não permite ver quem fez as transações. Agora, o controle está na mão de cada indivíduo. Sua chave privada é como a chave mestra que desbloqueia o seu ouro digital. Não há intermediários, bancos ou governo ditando regras ou o que você pode ou não fazer com o seu dinheiro. E não estou dizendo que o Bitcoin é o salvador da humanidade, mas sim que existe uma saída. Meu nome é Martin e essa é a minha contribuição.